polêmica, uma polêmica impressionante que envolve a youtuber, uma das mais famosas, a Kéfera, que tem 9 milhões de seguidores, né? E também o mundo dos animais. Porque a Kéfera fez uma publicação na internet acusando o canil, em que ela comprou uma cachorrinha, né, de negligência. O bichinho teria vindo com uma doença. Olha isso. A gente quer saber o que tem na caixa. Kéfera gostava de aparecer com a cachorrinha, uma filhote pug chamada Potira, nos vídeos que ela postava. Ela apresentou a pequena aos seguidores no dia 5 de junho. A Índia Potira! Mas a cadelinha morreu de complicações de uma doença conhecida como tosse dos canis. O nome científico é traqueobronquite infecciosa canina, ou traqueite. Os sintomas são tosse e espirro, e a doença costuma ser mais comum em filhotes, mas também atinge cães adultos e pode ser transmitida para seres humanos. A infecção é transmitida pelo contato entre um cachorro saudável com outro que esteja contaminado. O nome tosse dos canis surgiu porque a doença é mais comum em locais de grande aglomeração de cachorros. Arrasados com a perda do animalzinho de estimação, Kéfera e o namorado Gusta Stockler publicaram nos perfis deles em redes sociais um desabafo. Ambos afirmaram que Potira já veio com a doença do canil. Kéfera também acusa a criadora de irresponsabilidade e fala que a dor da perda está complicada. Nenhum cachorro saiu doente daqui. Só a dona do canil, Cláudia Gonzalez Prior, gravou uma entrevista em que se defende das acusações de Kéfera. Ela disse que já conhecia a youtuber há 2 anos. Há 2 anos e meio atrás, a Kéfera comprou a Vilma Tereza de mim e desde então a gente criou um laço de amizades. Tanto que tem bastante fotos dela aqui em casa, frequentando a minha casa. Até então, o meu canil era o melhor do mundo. Cláudia conta que a cachorra não poderia ter saído na friagem e o casal não obedeceu à recomendação. Quando eles chegaram aqui, falaram, a gente não comprou nada, a gente vai passar no pet, que fica aberto 24 horas. Falei, não, deixa ela em casa, amanhã vocês vão, eu dou ração para hoje, o que ela vai precisar para hoje é só ração. E dei a ração para eles levarem. Depois eles teimaram e foram pro pet, como eu sei disso, porque eles me ligaram de lá, para perguntar qual o produto de melhor para a idade dela, para não virem pulga e carrapato. Eu dei uma bronca neles e até então estava tudo normal com a cachorra. Aí chegaram em casa de madrugada, porque ela me avisou a hora que chegou, fizeram aquele vídeo da cachorra parindo. Os fãs de Kéfera postaram várias fotos da cadelinha com mensagens de apoio e solidariedade. Já Cláudia tem recebido ameaças pelas redes sociais. Num dos vídeos gravados pelo namorado de Kéfera, Gusta Stocker, dá para perceber que existia um laço de amizade entre o casal e a dona do canil. Que coisa linda, meu Deus! Isso aqui foi uma coisa que a Cláudia me proporcionou. Gente, eu tô muito idiota para essa cachorra. Cláudia, amo você. Obrigado sempre por tudo. Obrigado pela amizade acima de tudo. Também te amo. Meu Deus do céu. Independentemente dessa questão envolvendo o canil especificamente e a Kéfera, eu tenho certeza que você de casa já ficou com um monte de dúvidas. Até porque no Brasil hoje a gente tem mais de 50 milhões de bichinhos de estimação dentro de casas, dentro de apartamentos, mais até do que criança até 12 anos, sabia disso? Foi o IBGE que falou no ano passado, deu essa informação aí. Então, essa tosse do cachorrinho, essa tosse dos canis é uma doença comum? Ou outros, só aconteceu com a raça Pug, ou outros animais de outras raças também podem apresentar esse tipo de problema? Então nós convidamos a veterinária Juliana Didiano, bem-vinda aqui hoje em dia. Ela veio falar desse problema do Pug que você viu, a tosse, toda essa história, não da polêmica em si, mas sim dando dicas e explicando o que aconteceu com o cachorrinho da Kéfera, né? Essa tosse é uma coisa comum nesse tipo de raça? O que aconteceu ali? Eu não diria que é comum da raça, né? A gente vê principalmente nessa época do ano, é uma patologia que a gente vê bastante nos animais. Então, nessa raça Pug e em outros cães que a gente vê que tem o focinho mais achatado, que a gente chama de braquicefálico, eles podem ter complicações maiores do que outros animais que não têm esse focinho achatado. Você sabe que a Ana Hickman,
Não sei se a Renata tem cachorrinho em casa, mas eu sei que a Ana tem muitos cachorrinhos em casa. Tenho sim, e tem uma curiosidade, uma pergunta exatamente sobre essa tosse dos canis. Quanto tempo ela leva para se manifestar, para a gente perceber que ela está presente no bichinho? De 1 a 3 dias, né? O animal pode ter contato, né, com o vírus, né? Então ele fica mais ou menos em torno de 1 a 3 dias incubado e aí começa a manifestar os sintomas. Se tudo der certo, então se for um animal que tem o sistema imunológico ok, né, então tudo direitinho, mais ou menos em 10, 15 dias a doença ela é debelada, né, o animal consegue ficar bem. Mas no caso desse filhotinho, por ser filhote, então já é um animal que a gente vê, né, os extremos, filhote e animais adultos ou até mais idosos, eles não têm um sistema imunológico tão bom, né? E aí pode ter essas complicações. Renata, agora, tem bicho doutora, em casa, Renata? Quais são os sintomas, né, dessa doença? E esses sintomas podem ser confundidos com algo mais simples também? Então, normalmente começa com uma tosse seca, né? E normalmente o proprietário começa a perceber quando o animal está mais agitado, quando começa a pular, correr, Isso não dá em gente, não, né? Eu tô com essa tosse aqui, de repente eu vou descobrir. Na verdade, em literatura até tem relato de que a tosse, né, esse vírus pode passar para o humano, mas é muito raro. Muito raro. Hoje a gente compara essa tosse dos canis como uma gripe comum, né? Mas aí os sintomas, em relação aos sintomas, começa com uma tosse seca, né? E às vezes o animal de tanto tossir, ele acaba vomitando. E aí chega pra gente na clínica, na verdade o proprietário ele acaba ficando mais preocupado por causa do vômito. Ele está vomitando uma espuma branca. E aí você vai fazendo todo o exame clínico e você vê que, na verdade, é mais direcionado para um problema respiratório e não um problema gastrointestinal, né, que a gente diz. Juliana Didiano, veterinária, obrigado pelas suas informações. E ela deu uma dica importante. Todas essas raças que têm o narizinho achatado assim, são mais frágeis nesse ponto, são mais suscetíveis, né? Na verdade, são mais suscetíveis pelo fato deles serem... Vale para gato de... também isso? Gato pode ter, mas é bem menos frequente. Então eu pensaria mais em cão e, na verdade, essas raças com focinho achatado, eles têm dificuldade de expectorar, né? Secreções. Então acho que aí acaba tendo essa complicação. Obrigado, Juliana. Polêmica, uma polêmica impressionante que envolve a youtuber, uma das mais famosas, a Kéfera, que tem 9 milhões de seguidores, né? E também o mundo dos animais. Porque a Kéfera fez uma publicação na internet acusando o canil, em que ela comprou uma cachorrinha, né, de negligência. O bichinho teria vindo com uma doença. Olha isso. A gente quer saber O que tem na caixa? Kéfera gostava de aparecer com a cachorrinha, uma filhote pug chamada Potira, nos vídeos que ela postava. Ela apresentou a pequena aos seguidores no dia 5 de junho. a Índia Potira! Mas a cadelinha morreu de complicações de uma doença conhecida como tosse dos canis. O nome científico é traqueobronquite infecciosa canina, ou traqueite. Os sintomas são tosse e espirro, e a doença costuma ser mais comum em filhotes, mas também atinge cães adultos e pode ser transmitida para seres humanos. A infecção é transmitida pelo contato entre um cachorro saudável com outro que esteja contaminado. O nome tosse dos canis surgiu porque a doença é mais comum em locais de grande aglomeração de cachorros. E até então estava tudo normal com a cachorra. Aí chegaram em casa de madrugada, porque ela me avisou a hora que chegou, fizeram aquele vídeo da cachorra parindo. Os fãs de Kéfera postaram várias fotos da cadelinha com mensagens de apoio e solidariedade. Já Cláudia tem recebido ameaças pelas redes sociais. Num dos vídeos gravados pelo namorado de Kéfera, Gusta Stocker, dá para perceber que existia um laço de amizade entre o casal e a dona do canil. Que coisa linda, meu Deus! Isso aqui foi uma coisa que a Cláudia me proporcionou. Gente, eu tô muito idiota pra essa cachorra. Cláudia, amo você. Obrigado sempre por tudo. Obrigado pela amizade acima de tudo. Também te amo, Meu Deus do céu. Independentemente dessa questão envolvendo o canil especificamente e a Kéfera, eu tenho certeza que você de casa já ficou com um monte de dúvidas. Até porque no Brasil hoje a gente tem mais de 50 milhões de bichinhos de estimação dentro de casas, dentro de apartamentos.
mais até do que criança até 12 anos, sabia disso? Foi o IBGE que falou no ano passado, deu essa informação aí. Então, essa tosse do cachorrinho. Arrasados com a perda do animalzinho de estimação, Kéfera e o namorado Gusta Stockler publicaram nos perfis deles em redes sociais um desabafo. Ambos afirmaram que Potira já veio com a doença do canil. Kéfera também acusa a criadora de irresponsabilidade e fala que a dor da perda está complicada. Nenhum cachorro saiu doente daqui. Só A dela. dona do canil, É muito Cláudia estranho Gonzalez isso. Prior, gravou uma Então, eu estou à entrevista em que se disposição, defende das acusações de Kéfera. Ela disse que já conhecia a youtuber há 2 anos. Há 2 anos e meio atrás, a Kéfera comprou a Vilma Tereza de mim e desde então a gente criou um laço de amizades. Tanto que tem bastante fotos dela aqui em casa, frequentando a minha casa. Até então, o meu canil era o melhor do mundo. Cláudia conta que a cachorra não poderia ter saído na friagem e o casal não obedeceu à recomendação. Quando eles chegaram aqui, falaram, a gente não comprou nada, a gente vai passar no pet, que fica aberto 24 horas. Falei, não, deixa ela em casa, amanhã vocês vão, eu dou ração para hoje, o que ela vai precisar para hoje é só ração. E dei a ração para eles levarem. Depois eles teimaram e foram pro pet, como eu sei disso, porque eles me ligaram de lá para perguntar qual o produto de melhor para a idade dela, para não virem pulga e carrapato. Eu dei uma bronca neles. De 1 a 3 dias, né? O animal rápido? pode ter contato, né, com o vírus, né? Então ele fica mais ou menos em torno de 1 a 3 dias incubado e aí começa a manifestar os sintomas. Se tudo der certo, então se for um animal que tem o sistema imunológico ok, né? Então tudo direitinho, mais ou menos em 10, 15 dias a doença ela é debelada, né? O animal consegue ficar bem. Mas no caso desse filhotinho, por ser filhote, então já é um animal que a gente vê, né? Os extremos, filhote e animais adultos ou até mais idosos, eles não têm um sistema imunológico tão bom, né? E aí pode ter essas complicações. A Renata, agora, tem bicho em doutora, casa, Renata? Quais são os sintomas, né, dessa doença e esses sintomas podem ser confundidos com algo mais simples também? Então, normalmente começa com uma tosse seca, né? E normalmente o proprietário começa a perceber quando o animal está mais agitado, quando começa a pular, correr, Isso não dá em gente, não, né? Eu tô com essa tosse aqui, de repente eu vou descobrir. Na verdade, que eu em tô com problema literatura do até tem relato de que a tosse, né, esse vírus pode passar para o humano, mas é muito raro. Muito tá? raro. Hoje a gente compara essa tosse dos canis como uma gripe. Essa tosse dos canis é uma doença comum? Ou outros, só aconteceu com a raça Pug, ou outros animais de outras raças também podem apresentar esse tipo de problema? Então nós convidamos a veterinária Juliana Didiano, bem-vinda aqui hoje em dia. Ela veio falar desse problema do Pug que você viu, a tosse, toda essa história, não da polêmica em si, mas sim dando dicas e explicando o que aconteceu com o cachorrinho da Kéfera, né? Essa tosse é uma coisa comum nesse tipo de raça? O que aconteceu ali? Eu não diria que é comum da raça, né? A gente vê principalmente nessa época do ano, é uma patologia que a gente vê bastante nos animais. Então, nessa raça Pug e em outros cães que a gente vê que tem o focinho mais achatado, que a gente chama de braquicefálico, eles podem ter complicações maiores do que outros animais que não têm esse focinho achatado. Você sabe que a Ana Hickman, não sei se a Renata tem cachorrinho em casa, mas eu sei que a Ana tem muitos cachorrinhos em casa. Tenho sim, e tenho uma curiosidade, uma pergunta exatamente sobre essa tosse dos canis. Quanto tempo ela leva para se manifestar, para a gente perceber que ela está presente no bichinho?